Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro Entrevistando Profissionais aqui no nosso canal. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o senhor Luiz, da Luamar Turismo. Prazer é todo meu, Aguinaldo. Prazer é meu estar aqui entrevistando o senhor, tendo essa oportunidade, né? Obrigado. Conversar um pouquinho aqui com o senhor Luiz, falar sobre o seu trabalho, também as suas miniaturas. O senhor Luiz, além de ser empresário, também coleciona miniaturas. Acredito que vocês vão gostar muito dessa entrevista. Então fique conosco e acompanhe. Então, começando aqui a nossa entrevista, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para o senhor Luiz fala um pouquinho sobre a sua história, sobre quem é o senhor Luiz. A minha história é uma história um pouquinho longa, mas vamos tentar dar uma abreviada, né? Eu venho do nada, sou uma pessoa uma família extremamente humilde, né? E eu sempre fui muito batalhador, né, Aguinaldo? Sabe aquelas coisas de você ter um objetivo, né? E vamos atrás. Isso desde garoto, né? Desde 10, 11 anos de idade, eu comecei a correr atrás daquilo que eu queria, né? E sempre tive muita facilidade, né? Em comunicar, em conversar com as pessoas, etc. E assim a gente foi tocando a vida, né? Então, eu fiz de tudo que você puder imaginar na minha vida, né? Trabalhei em feira, vendia limão na feira, fazia carreto na feira, enfim. E aí foi indo trabalhar de office boy. Você começou com serviços bem humildes. Bem humilde, bem, nossa, tudo. Eu não tinha essa escolha de escolher serviço. O que aparecia, eu agarrava, né? Tem um detalhe, eu não tenho estudo, eu não tenho formação acadêmica, né? Eu tenho o antigo 4º ano primário, pra você ter uma ideia, né? Então, foi só o que eu fiz, eu nunca gostei de estudar. Muito inteligente, mas não gostava de estudar, nunca gostei. Essa foi uma maior frustração da minha mãe. Mas eu corri atrás, então eu não tinha essa de poder de ficar escolhendo, eu não tinha a possibilidade de ficar escolhendo o que eu quero fazer. Eu tinha que ganhar meu dinheiro, né? E com isso, o que aparecia eu pegava. Eu trabalhei em fábrica de lampião, isso é uma história muito longa. E com o decorrer dos anos, no fim, depois próximo do casamento, etc., acabei comprando uma Kombi, né, para poder fazer os bicos, para ganhar um dinheirinho a mais, etc. E acabei entrando no ramo do transporte escolar, Kombi escolar, fazendo escola. E nesse inteirinho, minha falecida esposa, trabalhava num banco, há muitos anos, trabalhava 13, 14 anos num banco. Depois que meu filho nasceu, depois de um ano mais ou menos que eu já tinha nascido, ela saiu do banco e recebeu toda a indenização, etc. e tal. E com esse dinheiro eu acabei comprando 2 ônibus escolares num colégio de freira, um colégio que tinha lá próximo da nossa residência, um colégio de freira. Então eu tinha ponto escolar e acabei comprando os primeiros 2 ônibus escolares, sem nunca ter posto a mão, nem imaginava o que era. Então o senhor comprou os ônibus, mas o senhor a sua carteira era para carro pequeno. Carro pequeno e nem falava em dirigir ônibus, porque eu morria de medo, entendeu? Então eu dependia tudo de funcionários. Tinha 2 funcionários, 2 motoristas e tal, que faziam as linhas, etc. Eu só coordenava a parte administrativa, aquela coisa toda, né? Até que chegou um dia, depois já de uns 3, 4 anos, chegou na hora da saída do colégio, um motorista faltou, teve um problema de família, etc. Faltou. Em cima da hora, tinha que levar as crianças para casa. E agora? Aí o senhor pegou o ônibus? Aí falei para minha esposa, você tem fé? Tem fé em Deus? Então começa a rezar porque eu vou levar as crianças para casa. E peguei o ônibus e fui levar as crianças. Atrasei a linha, evidentemente. As crianças eram para chegar
às 6h30, chegava às 7h30, entendeu? O pessoal ligando lá em casa, aquele tempo não tinha celular, ligava para minha casa, minha esposa então avisava, olha, o Luiz está fazendo a linha, tenha calma que ele vai chegar, está a caminho, tal, mas consegui entregar todo mundo. Então foi a primeira vez que eu peguei no ônibus. Transpirava assim que nem, nossa, parecia uma pica, entendeu? Suando, sabe, medo, de preocupação, aquela coisa, mas enfim, deu tudo certo, né? E aí a coisa foi fluindo, né? Nesse inteirinho, um dos patrões que eu tive, quando eu tinha 16, 17 anos, eu trabalhei numa metalúrgica, como auxiliar de escritório, e eu fiquei com amizade com esse meu patrão até hoje, né? Sou José Augusto Veras da Silva, português, gente muito boa. E a empresa nesse inteirinho tinha mudado o município de Guarulhos, São Paulo, aumentou, ampliou, e aí o senhor José, um dia conversando com ele, nós acabamos fazendo um teste para colocar um ônibus para transportar os funcionários. Aí foi a partir daí que, aí foi a partir daí que entrou o fretamento para a empresa. Fretamento para a empresa, né? A empresa mesmo, a Luamar Turismo, eu comecei em meados de 1980. Ela foi oficializada dia 25 de fevereiro de 81. Então, esse dia foi o dia da fundação oficial, mas eu já vinha trabalhando por fora, uns meses. E a partir daí, quando entrei nesse enfrentamento, né, que a coisa começou a evoluir. Então, desse cliente surgiu mais um, e aí chegou um ponto que aí nesse inteirinho já estava com uns 7, 8 ônibus, né? E aí o transporte escolar é assim, um transporte legal, gostoso, mas exige muita dedicação do proprietário. Você tem que estar ali. Porque, veja bem, o transporte escolar é assim, cada aluno é um cliente, cada pai é um cliente, então você tem que lidar um por um. O fretamento industrial, não. Você tem um contrato com a empresa, você só se dirige ao diretor da empresa e você não se envolve com os funcionários, com os passageiros. É tipo assim, se você tem um escolar, por exemplo, em 40 lugares, você tem 40 clientes. E se você tem um ônibus fretado, você tem um cliente. Exatamente isso. Exatamente. Você tem a colocação perfeita. Então, quer dizer, um escolar seria 40 contratos diferentes. Exatamente. E aí cada pai pensa de um jeito, cada um é um problema. Você tem que administrar. Criança é difícil, cada criança tem uma. Aí quando você deixa só na mão de funcionário, aí o funcionário, entendeu? Nem todo mundo tem aquele jogo de cintura para poder tratar com o aluno, saber levar, banho-maria, conversar, entendeu? E aí começavam a ter alguns problemas. E aí chegou um ponto que eu tinha que decidir, ou eu continuava com o transporte escolar, ou eu continuava no fretamento. Para mim, eu pegar sorvete, o transporte de fretamento era mais fácil, porque eu tinha só um contato, só um diretor, só um dono de empresa, entendeu? E aí eu decidi fazer das linhas escolares, dos ônibus escolares, e ficar só no fretamento, só no transporte. E aí nesse inteirinho entrou também a parte de turismo, transportes eventuais, pequenas viagens, né? E foi aí que a coisa começou a decolar. E aí foi a partir daí que o senhor teve a ideia de montar uma Isso, aí a Luamar já existia, na verdade, quando eu montei ela em 81, ela já foi montada como Luamar, Transporte e Turismo Limitado, já no ramo de transporte em geral, etc e tal. Aí só foi feito algumas adaptações e tal, e aí deu sequência, né? Depois desse inteirinho, eu saí, eu comecei numa garaginha próximo da minha casa, que cabia só 5 ônibus. Nesse inteirinho aluguei um outro terreno maior, depois ampliou, aí chegamos a uns 20 ônibus naquela época. Aí acabei comprando um terreno num outro bairro mais distante, porque ali onde eu estava o preço de imóvel era muito alto. Aí compramos um imóvel, um terreno mais distante, começamos a construir devagarzinho, fizemos um projeto para fazer a construção paliativamente, né? Depois de 6 anos a gente construiu um prédio próprio, né? E aí a Luamar acabou chegando a um número expressivo de 49 ônibus. 49 ônibus, e cheguei a ter 65 funcionários. Aí eu estava ficando meio maluco, sabe? Lidar com um funcionário não é muito fácil, né?
E eu sempre tive assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente dura, rígida, porém ao mesmo tempo amigo. Então, eu sempre deixava claro, olha, dentro da empresa nós temos regras, do portão para fora nós somos amigos. Então, muitos funcionários entenderam isso, tantos que ficaram comigo até o fim. Né? Eu tinha funcionário comigo no fim, com 32, 35 anos, trabalhavam comigo, que são meus amigos até hoje, me têm como pai e eu tenho eles como filhos. Ajudei a todos eles da maneira que eu podia, né? Ajudei a comprar imóvel, ajudei a comprar terreno, ajudei a comprar carro, ajudei a pagar a escola do filho, enfim. Eu tinha esse lado meu que eu procurava colaborar, desde que, claro, eu tinha a reciprocidade também dos funcionários, né? Então sempre foi uma convivência muito, muito legal com a grande maioria. Claro que no meio dessa imensidão de funcionário, sempre tinha aquele que puxava a coisa contra mim. Tivemos problemas, como todo empresário tem, mas nada difícil. E eu devo tudo a isso, especialmente a minha primeira esposa, né? Que infelizmente Deus já levou há 18 anos atrás, que ela foi assim a âncora que realmente me ajudou muito, né? No sentido de me apoiar, passando muitas dificuldades no início, dificuldades mesmo, né? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente rígida para pagar meus compromissos e tal. Então tinha mês de eu pagar todo mundo, pagar os funcionários, pagar todos os cumpridos e não ter dinheiro para comida dentro de casa. Chegamos a esse ponto. Graças a Deus eu tive uma família muito legal, minha sogra, me ajudavam, etc e tal, né? E a gente foi tenteando, né? E estamos chegando longe de passar fome. Mas não foi fácil, não foi fácil. E a minha esposa tem minha falecida esposa tem uma parte, assim, praticamente 80%. Eu fazia a parte bruta, trabalho, levantar 3 horas da manhã e dormir meia-noite, virar à noite, às vezes trabalhando porque eu precisava, enfim. Mas a parte psicológica, a parte de incentivo, a parte de, sabe, não desiste, vamos nessa e tal. Então eu devo muito do meu filho, né? E o Júnior era pequeno, né? Quando comecei a o amar, o Júnior tinha 2 anos, né? Ele nasceu em 78, não tinha 3 anos. Né? E aí ele foi crescendo, etc e tal, né? E agora, depois do falecimento da minha esposa, o Júnior foi que assumiu o lugar da mãe, né? E dentro da empresa, né? Ele administrava. Aí ele começou a vir junto comigo para me ajudar, e aí passou assim meu braço direito e meu braço esquerdo. Os 2 braços. Um filho maravilhoso, graças a Deus. Muito bonita a sua história, principalmente a parte que eu achei interessante, que o relacionamento que o senhor tinha com os seus funcionários, né? Porque é difícil a gente ver, às vezes, um empresário que ele não só é patrão, mas ele também é amigo dos seus funcionários, tem um bom relacionamento com os funcionários, né? Bem chegado. É uma coisa assim meio rara, né? Exato. Eu tenho vários funcionários. Quando eu construí a garagem própria, né? Eu tive o cuidado de fazer já alguns imóveis com as casas acopladas para pôr meu mecânico morando na casa, para pôr meu encarregado de almoxarifado, meu encarregado de tráfego, todo mundo, porque como a nossa carga horária era muito puxada, então se a pessoa morasse muito longe, ficava muito dificultoso. Então, eu com eles morando ali pertinho de mim, dava a propriedade para eles morarem sem pagar nada, né? Em contrapartida eu tinha eles ali junto comigo, para eles era bom, porque eles não precisavam pagar aluguel, né? E eles estavam ali do lado da empresa em qualquer momento que a gente precisava, entendeu? Isso é uma faca de 2 gumes, né? Porque tem funcionário que se aproveita disso, depois coloca um processo contra você, dizendo que ele está 24 horas a seu dispor. Em contrapartida também tem aquelas pessoas conscientes que sabem agradecer o que você está fazendo, né? E se aproveitam dessa situação no bom sentido, né? E se tornam amigos, como até hoje, né? Aliás, até hoje eu tenho, por exemplo, o meu mecânico, ele trabalhou comigo 30 e poucos anos, 33, 34 anos comigo. Depois que nós fechamos a empresa, saiu, fechou tudo.
beleza. Hoje ele mora numa casinha amiga minha lá, pagando menos de 50% do valor. Só para dizer que está pagando, entendeu? Eu tenho uma outra casa que era do encarregado de tráfego, que já faleceu há muitos anos. A esposa dele continuou morando lá, mora até lá, até hoje continua morando lá do lado onde é o prédio, né? E também pagando lá um aluguelzinho também simbólico, porque na época já era assim, né? Sim. Depois que ele faleceu, eu não mudei, né? Na época vieram falar comigo se eles queriam que eu desocupasse o imóvel. Não, só pode continuar isso. Até o dia que o senhor quiser, né? Então ela continuou, os filhos cresceram. Aí um dos filhos dele veio trabalhar comigo como motorista, ficou comigo agora até o fim, quando fechei a empresa. Hoje ele está trabalhando numa empresa de um amigo nosso, porque esse foi outro detalhe. Em 2019, quando nós resolvemos encerrar a atividade, por motivos de comércio, né? Porque o comércio estava assim, muito poluído, sabe? Um comércio com empresas assim entrando no mercado, que a gente não sabia de onde vinha dinheiro, e o pessoal trabalhando no preço de impossível de trabalhar. Eu falei, pô, aí não dá, meu filho falou, pai, vamos parar, porque nós vamos. Começou a ficar insustentável. Ficava insustentável, exatamente. Eu não queria insistir, sabe o quê? Para mim era um sonho, né? A empresa, dizer um sonho. Não foi nem um sonho, foi uma coisa que foi acontecendo, aí depois que aconteceu, quis dar continuidade no sonho. Para quem vem do nada, né? Começou do nada, e chegar até uma empresa do porte que eu tive, uma coisa assim fantástica, né? E para mim era muito importante o Luamar, né? Porque o Luamar são as iniciais do meu nome, né? Luiz Antônio Marques. E o meu sonho era que desse continuidade, né? Meu filho é Júnior, né? Desse continuidade. Então aquelas coisas bobas de gente, sabe? Não é bobo, mas é bobo, assim, hoje eu analiso que é bobo, mas antes não era. Então quando meu filho falou, pai, vamos ter que parar, a gente ficou assim meio contrariado, fiquei meio desgostoso, fiquei meio chateado, né? E aí, como eu falo, eu sempre costumo dizer, né? Para Deus depois vem te mostrar as respostas, né? Isso foi em 2019, agosto, setembro de 2019. E aí uma das preocupações que eu tinha, meus funcionários, nessa época já tinha pouco, tinha uns 8 ou 9. Os funcionários não estavam desempregados. Essa é outra coisa que eu achei interessante. Quando a empresa fechou, o senhor não se preocupou só em resolver o seu lado, dar baixa na empresa, né, vender os seus ônibus, né? O senhor pode falar um pouco dessa história? Eu achei muito bonita. Esse foi um ponto muito interessante. Ele se preocupou em ajudar os funcionários. Então a gente tinha dois lados da questão. Primeiro lado, arrumar alguém que pudesse assumir os meus contratos que eu tinha com as empresas, alguém que desse continuidade no meu trabalho. Eu sempre tive um trabalho, modéstia à parte, muito sério, muito dedicado com os clientes, acompanhando, sabe? Então, assim, tinha um contato direto com os donos das empresas, com os diretores. Não era uma coisa assim que eu fazia por fazer, sabe? Era uma coisa que para mim era prazeroso. Lógico, eu tinha o meu ganha-pão, mas era uma coisa prazerosa também. Então, esse era uma das dificuldades. Então, eu não quis vender a Luamar. Eu não quis vender o nome Luamar, a empresa Luamar. Tive oportunidade, várias pessoas se interessaram, poderia ter ganhado muito dinheiro, mas não era essa a minha finalidade. Eu tenho até hoje uns amigos de uma empresa, vamos dizer, co-irmã, que nós começamos praticamente juntos, chama-se Flórida Turismo. Eles eram na Penha, hoje eles estão numa outra cidadezinha do lado de São Paulo, Ferraz e Vasconcelos, que também era um pessoal muito sério, que levava assim, um trabalho muito parecido com o meu. E um dos donos da empresa, o Nelson, um cara que nós temos amizade há muitos anos, um cara muito bacana, um cara extremamente honesto. E aí acabei negociando com ele os ônibus, com os contratos, com a anuidade dos clientes. Evidentemente, primeiro nós somos os clientes, expliquei a situação para ver se os clientes aceitavam, e na condição de ele levar os meus funcionários. Ou seja, para ele comprar os seus ônibus, só vendia os ônibus se levasse os funcionários. Claro que aí o funcionário teve a liberdade de querer ir ou não querer ir.
ficava a critério de cada um. Então, qual foi a regra? Vou acertar com todo mundo, vou indenizar todo mundo, na baixa, na carteira de todo mundo, que era todo mundo registrado, certo? Indenizei todos, de garantia, multa, férias, 13º, enfim, tudo certinho, paguei todo mundo. Eles começaram como funcionário novo nessa empresa. Aí, logicamente, teve um prazo de experiência para ver se eles gostavam, para ver se a empresa gostava, etc. Esse é o primeiro. E o funcionário teve a opção de querer ir ou não querer ir. Dos que estavam comigo, alguns já estavam, inclusive, aposentados, falaram assim, não quero mais, vou parar, se o senhor vai continuar. Aí muitos ainda tinham esperança que eu voltava. Não, eu vou esperar o senhor voltar. Eu falei, não tem essa esperança que eu não volto mais. E aí não foram. E os outros foram, né? Foram, acho que 4 motoristas, 4 ou 5, que foram para essa empresa. Estão lá, só um que não está até lá hoje, que faleceu agora há pouco tempo, né? O senhor Santoro, um senhor finíssimo. E os outros continuam até lá, inclusive esse filho desse rapaz, que era o meu encarregado da fábrica, entendeu? O Fábio, menino, gente boa, que está lá até hoje, na Flórida. O Pereirinha, que a gente chama de Pereirinha, que é o Luiz Pereira, também trabalhava comigo já há quase 30 anos. Tenho ele como um filho também. Já era aposentado já no meu tempo. Foi lá para a Flórida, continua lá também. E os funcionários lá foram assim, top. Por eu ser um cara extremamente exigente e chato, para falar a verdade, era muito chato. Então, assim, os funcionários que trabalhavam na Luamar e tinham a carteira com registro, por exemplo, de 1 ano, 2 anos na Luamar, quando saíam, iam procurar emprego em qualquer empresa da região, não precisava nem fazer teste. Só chegar. Você trabalhou com o seu Luiz na Luamar 2 anos? Você aguentou o Luiz 2 anos? Pode começar amanhã. Não precisa nem fazer teste, porque para você aguentar o Luiz, meu amigo, já está empregado. E tão chato que eu realmente tão exigente que eu era. Eu gostava de dar certo. Das coisas certas. Exatamente. Mas é melhor dar certo do que ter problema depois. Exatamente. Então, quer dizer, isso era valorizado até para os próprios funcionários. Você entendeu? Era que nem antigamente o motorista da Cometa. Quem trabalhava na aviação Cometa, hoje não é tanto, mas antigamente, para você entrar na aviação Cometa era muito difícil, e a seleção era dificílima, e depois que você entrava, quem tinha o registro da aviação Cometa, eu mesmo cheguei, tem funcionário que chegou lá com a carteira, trabalhou 3, 4 anos na Cometa, ligou, começa amanhã. Não vou nem fazer teste, vou fazer teste com um profissional que trabalhou na aviação Cometa. Não precisa, porque a gente já sabia de como funcionava. Para entrar na Cometa, como era difícil, para trabalhar na Cometa era mais difícil ainda. Então, se o cara ficava lá 3, 4, 5 anos, o cara tinha que ser bom, senão não ficava. Então, quando vinha para mim, pega correndo, porque é o que eu preciso aqui. Você entendeu? Então, é assim. Em contrapartida, tinha algumas outras empresinhas, que lógico, não vamos citar o nome, que o cara chegava, você trabalhou nessa empresa, nem para fazer teste serve. Não vou nem perder tempo em fazer teste. Tanto que chegou um ponto que os motoristas, quando iam trabalhar nessas empresinhas, já não deixavam registrar, para não mostrar que trabalhou lá, entendeu? Para não queimar a carteira. Exatamente. Então foi assim a história da Luamar, uma história de. E aí que eu tinha falando, aí só completando a história do retorno de Deus. Foi em 2019, agosto, setembro, que nós encerramos. Né? E quando foi em março, fevereiro, março, veio a pandemia. Aí veio a resposta do porquê que nós tínhamos que ter fechado. Foi assim, um acervo total de ter encerrado a atividade, porque senão nós íamos ter problemas sérios. Conseguiu resolver um problema da empresa antes das coisas piorarem. Exatamente. Já estava tudo fechado. Mas aí foi só fazer o trâmite normal de fechamento nos órgãos competentes, que é uma coisa que demora um pouquinho, mas estava tudo em ordem. O computador conseguiu fazer tudo. Tive ainda a oportunidade, recebi 2 propostas de pessoas que queriam comprar o nome, só o nome do Luamar, propostas assim, indecentes até. Mas até dá para entender, né? Porque pensa bem, uma empresa de referência com um nome no mercado,
né? Então, quer Com dizer, todos os registros. com todos os registros, tudo certinho. Então, a pessoa que tivesse no Amar, Mas infelizmente tem muito golpe na bolsa. Tem muita gente que se aproveita disso para dar o golpe. Compra, tal, paga, compra o nome, tal, tudo, compra o nome. Depois, tudo tempinho, porque você, uma coisa que eu fui procurar depois ver com o advogado, quando você vende uma empresa, mesmo você passando a empresa para o nome das pessoas, você ainda, por 5 anos você continua respondendo pela empresa. Então se o cara vai lá e dá um golpe e some, o pessoal vem em cima de você. E aí eu construí um pequeno patrimônio no decorrer de quase 40 anos, né? Correndo o risco de perder tudo. Então, compensa. Aí fechamos as portas, prédio alugado, tá tudo certo. E aí foi o encerramento definitivo. foram quantos anos? Quase 40, né? Quase 40. 38, 39 anos de vida mesmo ativo. Foi uma história bonita. E hoje meu filho, graças a Deus, ele está no ramo de investimento, né? E é representante da XP Investimentos, trabalha nessa área de assessoria de investimento, né? E está muito bem, graças a Deus, seguindo também os mesmos padrões nossos, de responsabilidade, de ética, de honestidade, você entendeu? Então ele formou uma carteira de cliente muito grande, né? E que gosto muito dele, que acredito nele, sabe, na responsabilidade que ele tem, e no fim ele acabou acertando a vida dele também, que me deixa muito orgulhoso, diga-se de passagem. E foi assim, a história da Uamar, um resumo rápido, foi isso, né? E aí entra a história da coleção de miniaturas. Ah, sim, é o que nós vamos falar nossa próxima conversa. Estou curioso para saber das miniaturas do São Luís. Continue conosco, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos agora com a continuação da entrevista. Nova Califórnia, esse é o canal do YouTube, meus amigos. Luiz, aqui de São Paulo, Luamar Turismo, antiga Luamar Turismo, hoje Miniaturas do Viking. Venho me desfazendo de toda a minha coleção de miniaturas, sendo a grande maioria de ônibus, e ainda temos várias peças disponíveis para venda. Então vou trazer para vocês alguns pequenos exemplares, né, de peças assim icônicas, peças realmente diferenciadas que estão disponíveis à venda. Miniaturas do Viking. Esse é o nosso contato de WhatsApp, sempre por mensagem, tá ok? E, tendo interesse, converse conosco. Olha aí, pessoal, peças realmente diferenciadas, né? Isso aqui na escala 1x32 é uma carroceria Elisário, tá? Essa Elisário realmente é uma empresa muito antiga, muito realmente tradicional do Sul, e que depois ela acabou sendo incorporada pela Marco Polo, né? Isso há muitos anos atrás. Perfeito? Então tá aí, uma linda peça. Essa não é diferente, é uma carroceria Nicola também, muito antiga. Perfeito? E temos aquelas pecinhas diferenciadas na escala 1x72 de metal, olha aí. Esse aqui é o Expresso de Prata, olha que coisa linda. Esse aqui é o CMA, da empresa Impala. Era uma empresa coligada à Cometa, isso há muitos anos atrás, né? Essa aqui da empresa Ultra, é um O355. Perfeito, meus amigos? Também em metal, todo detalhado internamente, né? E aí temos várias peças disponíveis, né? Para que vocês possam estar me consultando, caso tenha interesse, né? Olha aí, O364, aí, da Contígio, da Itapemirim, Micro Volare, enfim. São peças realmente diferenciadas, né? Aí um O355, esse na escala também 1x32 em resina. Então tá aí, meus amigos. Obrigado pela atenção de vocês e aguardo o contato. Um forte abraço a todos vocês que são seguidores do canal Nova Califórnia. Muito obrigado pela atenção. Então voltamos aqui para a segunda parte da nossa entrevista, já tomamos água, né?
Tá relaxando um pouquinho. Agora vamos conversar sobre as miniaturas. O seu Luiz também é colecionador de miniaturas. O seu Luiz adquiriu muitas miniaturas, né, seu Luiz? Bastante. Seu Luiz, como que começou o seu hobby de colecionar miniaturas? Né? Pois é, meu amigo, que eu falo, na minha vida tudo aconteceu assim, por acaso, sabe? Nada foi premeditado. Por exemplo, se você me falar lá atrás, pô, você imaginava que um dia você fosse ser empresário? Nunca na minha vida. Ia ter uma empresa do que fosse, de longe, jamais, nunca imaginei na minha vida. Né? Então as coisas veio acontecendo, então as oportunidades apareciam, quando apareciam, agarrava com as duas mãos. Essa parte de fazer coleção também foi assim, coisa assim que é uma coisa interessante. Vou contar uma particularidade. Desde criança, meu brinquedo favorito sempre foi carrinho. Sempre gostei de carrinho. Tive de tudo. Joguei bola, bolinha de gude, pinei pipa, entendeu? Mas o meu brinquedo era carrinho. Carrinho, postinho de gasolina, ficava brincando com carrinho, entendeu? Esse era o meu hobby. Cheguei a ter bastante carrinho de criança. Eu tomava muito cuidado, não quebrava. Cheguei a deixar até uma caixa guardada, vários carrinhos, porque se um dia eu tivesse um filho para me dar, cheguei depois passar para o meu filho, realmente, uma caixa de sapato. Carrinho existe até hoje? Não, acho que não. Não. O Júnior também gosta. O Júnior também tem a coleçãozinha dele, né? Mas ele acabou brincando, tal, era brinquedinhos. Na época, brinquedinhos simples, aqueles brinquedinhos de plástico, né? Primeiro, quase não tinha na isso, porque a gente não tinha condição também. Sim. Eu te falei, nós éramos uma família muito humilde. Bom, aí depois, quando começamos a empresa, passado já algum tempo e tal, um dia eu estava passeando no shopping com a minha esposa, aí tinha umas lojas que vendiam miniaturas, né, de carrinho, e aí eu vi carne de ônibus, né? Achei, mas eram caras. Mas aí me chamou. Não era brinquedo, era. Não, já era uma coisa. Mas era muito caro. Naquela época ainda estava no começo e tal. Aí comecei a comprar esses carrinhos, esses ônibusinhos aí que vende aí nos bazares do bairro, padaria. Esse de brinquedo? De brinquedo, isso, entendeu? Não tinha noção nenhuma. Eu comecei a comprar coisas e tal. Até que um dia acabei comprando um desses mais sofisticado e tal, que era da coleção da Corgi. Pra você ter uma ideia, depois cheguei a ter 68 miniaturas da Corgi. No decorrer do tempo. Tudo de ônibus? Tudo de ônibus. Apesar que a Corgi também tem caminhão, tem trator. Cheguei a ter alguns de caminhão também. Mas o foco era 68 miniaturas de ônibus. Tanto que tinha algumas que eram repetidas com pinturas diferentes. Tá? Hoje tenho só. Tudo de metal. Tudo de metal. Hoje eu tenho só 5. 63 já foram revendidas. E a Corgi é interessante, é uma empresa, ela fabrica uma quantidade limitada de cada exemplar. Então é 5.000 de uma, 4.500 de outra, 3.000 de outra, 6.000 de outra. E vem numerada, vem com certificado com o número da peça. Então, por exemplo, tem 5.000 no mundo inteiro, não fabrica mais. Então venceu o que ele acabou, quem tem, quem não tem, só você comprar de terceiro, você não consegue achar mais. Você entendeu? Então, dessas 68 eu tenho acho que 5 ainda. É por isso que essas peças são valorizadas? Acaba valorizando demais, porque acaba ficando raro, entendeu? Fica difícil, fica tudo na mão do colecionador. Muitas acabam estragando, né? Tem gente que acaba dando para a criança destrói, enfim. E aí vai diminuindo. Tem mais colecionador do que peça disponível. Com certeza. Mas até então, isso eu ainda não conhecia esse detalhe. Eu não conhecia. Eu fui aprendendo com o decorrer dos anos o que era ser colecionador. Né? Então no começo o senhor adquiria por hobby? Comprava por comprar, achava bonito, comprava. Brinquedo de adulto? Isso.
E aí com isso, o que aconteceu? Eu acabei começando a ganhar de presente. Então muitos parentes, amigos, né? Quando chegava o mês de aniversário, então o que vai dar para o Luiz, o que não vai dar? Pô, ele gosta de miniatura. E às vezes não focava no ônibus, então acabava me dando miniatura de carrinho, miniatura de caminhão, miniatura de picape, você entendeu? Tudo voltado ao ramo automotivo, mas não especificamente de ônibus. Tinha alguns amigos que viajavam para o exterior, aí acabavam me trazendo do exterior. Aí sim, cheguei a receber de presente miniatura de ônibus do exterior, dos Estados Unidos, da França, de outros países. Aí começou a me usar, peça diferente, um negócio legal. Aí comecei a pesquisar. Mas eu sempre tive muita dificuldade em mexer com essa parte de digital, essa que aquela coisa também quase não tinha, né? Bom, enfim. E aí foi quando eu comecei, sabe, a focar nisso aí. Acabei descobrindo alguns artesãos aqui no Brasil que fabricavam algumas peças artesanalmente, de resina, de fibra, de MDF, sabe? E aí comecei a pesquisar, tal. E aí comecei a adquirir algumas coisas, assim, diferenciadas. Aí, com o decorrer dos tempos, aí você começa a ter contato com outros colecionadores, né? Você começa a trocar ideia com outras pessoas, e as pessoas vão te alertando, vão te mostrando. Olha, Luiz, presta atenção, coleção não é gasto, é investimento. Se você investir numa peça legal, você vai pagar caro, porém, ela vai cada vez se valorizar mais. Se você comprar essas coisinhas baratinhas, que tem em qualquer lugar aí, R$200, R$150, R$300, a tendência é cada vez valer menos. Porque tem em todo lugar a vontade e tem interesse. Agora, se você pega uma peça diferente, você paga hoje, por exemplo, R$500. Uma peça diferenciada, daqui a pouco ela está valendo 800, daqui a pouco ela está valendo 1.000, e assim sucessivamente. E aí começou a me chamar a atenção, aí foi aí que começou a coisa mudar o rumo, né? Começou a mudar o rumo. E aí quando eu fui fazer o meu prédio próprio, como mencionei agora há pouco para vocês, eu já tive o cuidado de fazer alguns espaços, deixar alguns espaços liberados, porque eu falei, essa coisa vai crescer. E aí eu vou ter que precisar de espaço, porque eu acho bacana dar de qualquer coleção, você ter as peças expostas. Para você ter um monte de peça, tudo guardado em caixa, não tem muito sentido, né? E aí é legal, porque era na empresa, eu recebia muita gente na empresa. Então você montou a sua exposição na empresa. Eu tinha em casa também. Mas na tua casa não dá para você receber todo mundo. Não é qualquer pessoa que você pode receber. Agora, na empresa é um ponto comercial. Então vinha vendedor, vinha concorrente, vinha um monte de gente. Entendeu? Luizão, você tem aí, posso ver? Não, sobe aqui, vem cá. Aí você, entendeu? Então era prazeroso você mostrar a tua coleção. E com essas e com outras. Você chegou a ter quantas coleções? Olha, chegou mais ou menos ao número de 1.200 peças, 1.300 peças. Só na empresa ou contando? Não, contando tudo. Contando na empresa, umas 1.000, né? De ônibus, uns 800, 900 de ônibus. E o restante, misturado. Caminhão, picape, trem, avião, misturou tudo. Trator. O pessoal me dava, né? A gente ganhava, punha lá. Já foi praticamente quase tudo vendido, já, né? Agora hoje é mais ônibus, tem automóvel, tem meia dúzia, e caminhão não tem, acho que tem mais uma coisa só. E carreta não tem mais nenhuma, picape não tem mais nenhuma. Então agora praticamente é ônibus. Então eu tenho muita coisa rara, muita coisa diferenciada. E na época tinha alguns artesãos, um pouquinho mais do sul, Porto Alegre, cidade, e o outro era o Paraná. Eles trabalhavam com uma resina importada. É uma resina importada. Hoje não existe mais. Até porque é proibido importar. Hoje é uma resina nacional, que tem uma qualidade.
né? Mas a resina importada era uma resina assim, que tem uma durabilidade maior, um acabamento muito melhor, automaticamente a pintura acaba ficando mais bonita, inclusive as próprias cores originais elas estão mais lindas. E eu tenho minha lá, que eu estou com elas há 30 anos, 35 anos, e que estão perfeitos, do mesmo jeito. Claro, no decorrer do tempo, principalmente agora que está tudo encaixotado, cria às vezes aquele bolor, aquela coisa assim. Mas você pega uma cerinha de carro, um grandeiro, uma cera de automotiva qualquer, uma estupinha com uma flanelinha, você faz o polimento e tal. Ficou zero novamente. Então eu tenho hoje várias peças assim, raras, de carrocerias que já nem existem mais, coisas assim muito antigas, entendeu? E tem de metal também, várias de metal também, várias peças de metal. E várias aqui. Esse é outro detalhe da coleção, né? Que a gente vai aprendendo com eu não sabia o que era escala. Então eu comprava qualquer tamanho, era pequenininho, era grande, era desse tamanho, era, entendeu? Aí ia comprando, estourou tudo. Como que funciona essa questão da escala? Se você vai comprar uma miniatura, ela escala 1,18, 1,43, 1,32. Como é que funciona essa questão da escala? Então, a escala demorou para eu aprender, né? Quer dizer, eu acho que eu aprendi, porque eu sei que eu tenho que falar alguma bobagem, mas eu acho que não. É assim, 1 por 32 é 32 vezes menor o tamanho original. Então você pega um ônibus original, tá? Vamos supor, ele tem, por exemplo, tem a 10 metros, o ônibus original. 1 por 32 é 10 metros dividido por 32. Então se pegar aquela miniatura e multiplicar as medidas dela, 32 vai dar o tamanho do ônibus, vai dar o tamanho exato. Então, 1 por 18, mesma de coisa. maior, tem que pegar os números Menores. Os números maiores, elas são menores. Então uma escala 1 por 32, ela é maior do que uma escala 1 por 50. Sim, exatamente. 1 por 87 é menor ainda, é pequenininho. 1 por 64 é menor ainda. Você entendeu? E os colecionadores têm assim uma escala. Qual escala que é melhor para colecionar? Então, coleção é um negócio interessante, viu, Aguinaldo? Esse mundo de coleção, existe coleção de tudo que é coisa que você puder imaginar, que coisas assim que às vezes a gente nem sonha. Se você entrar no YouTube, né, hoje tem essas ferramentas novas, você consegue pesquisar. Mas tem coleção de coisas assim, mais inusitadas que você possa imaginar, sabe? Porque isso é pessoal de cada um. Então tem quem faz coleção de Papai Noel, tem coleção quem faz coleção de pinguim de geladeira, de tampinha de cerveja, de latinha de refrigerante, de chaveiro, de boneca, tipo boneca, sei lá, não sei o que, enfim, tem coleção de todas as coisas assim que você puder imaginar, maço de cigarro, é uma loucura o que tem de coleção. O mundo dos colecionadores é muito amplo. E aí o que acontece? Uma parte de coleção, assim, tem colecionador desse de outros, por exemplo, que eu tenho agora mais contato. Tem colecionador, por exemplo, que só faz coleção 1 por 32. Tem outro que só faz coleção 1 por 43. Tem um que faz 1 por 43 só de resina. Tem um que faz 1 por 43 só de metal. Sabe? Então é assim, são várias vertentes. 1 por 50. Só faz 1 por 50, entendeu? Carrinho, por exemplo, tem gente que faz coleção só de Ferrari. Só Ferrari. De todas as escalas. Tem Ferrari, tudo que é escala que você puder imaginar. Tem outros que faz Ferrari só escala 1 por 18. Ou só escala 1 por 24. Entendeu? Tem outros que faz coleção de picape, só picape 1 por 18. Ou só picape também 1 por 24. Você entendeu? Sim. Então assim, cada um tem as suas particularidades. Então vai mais do gosto pessoal. Quanto mais você ampliar, mais espaço você vai precisar. Por isso que todas as escalas você acha. Sim. Não tem uma específica assim, né? É muito pessoal de cada um. Você entendeu? Então eu tenho miniaturas lá desde 1,87 até 1 por 24.
Eu nunca quis maior, porque existe maior, existe o 16, o 20, mas aí é um. O 14, exatamente, entendeu? Só que aí o que acontece? Para você fazer esse tipo, você tem que ter um espaço imenso, entendeu? Então, eu acho, particularmente, para quem vai começar hoje, uma escala que eu acho legal é o 43, né? Que é uma miniatura aí por volta de uns 30 centímetros. Ela não é pequena demais e nem grande demais. Tá, que você consegue ocupar um espaço legal. Agora, tudo depende do espaço que a pessoa tem. Né? E como eu digo, eu acho que o bacana do colecionalismo, né, de fazer a coleção, é você ter um espaço, né, umas vitrines, algumas prateleiras, que você possa deixar exposto, mesmo que seja dentro da sua casa. Outra coisa interessante, é sempre bom você ter prateleiras fechadas, com vidro, que ela evita de pegar pó, não deixar pegar sol, porque o sol acaba descolando a pintura. Tá? Então isso é muito importante. Deixar um lugar neutro que não tenha sol. Né? E se for possível, estantes fechadas, né? Com vidro, você tem a visão, mas ela não tenha. Não pega. Isso, exatamente, entendeu? E agora, com relação à escala, é só negócio, você fica limitado. Você vai só numa escala, você fica bem limitado, porque nem todas as miniaturas têm naquela escala, entendeu? Mas isso é muito relativo, vai de gosto pessoal de cada um, até onde você quer chegar, até onde você não quer. Mas eu acho assim, o importante da parte de coleção é você comprar peças diferenciadas, peças que são raras, mesmo que você pague um pouco mais caro, mas assim, você sabe que não é o caso. Por exemplo, eu nunca imaginei, nunca nem me sabe. Por que o senhor decidiu? Então, vou te explicar o porquê. Vou te explicar o porquê que eu resolvi vender. Sim. É que eu falo, a vida vai nos ensinando muitas coisas, né? Antigamente, lá atrás, né? Eu era uma pessoa, vamos dizer assim, materialista. Eu me apegava muito, entendeu? E aí o tempo veio me ensinando, né? Um monte de coisa que aconteceu, principalmente depois da perda, do falecimento da minha esposa, né? Mudou muita coisa na minha vida, né? Que eu nunca imaginei que eu fosse perder minha companheira, né? Foi muito precoce, cresceu muito nova. E outra, eu nunca imaginei que ela fosse da minha frente. Nunca, né? Isso não tinha passado pela mente. Então, a partir dali, você começa a focar e dar valores diferentes na vida. Valores diferentes. Que bem material não vale absolutamente nada. Seja lá ele qual for. Você entendeu? Bem maior que nós temos é a nossa saúde, as nossas amizades. Você entendeu? Esse é o fator principal, a nossa família. Né? E bem material. Você perde, você ganha, você conquista, você torna a conquistar, você entendeu? Agora, Hoje a gente tem. não tem nada. Que nem, por exemplo, Deus foi muito generoso comigo, me deu primeira esposa maravilhosa, você deu um filho maravilhoso. Desculpa. E depois disso, eu acabei encontrando uma outra pessoa, eu estou casado novamente, uns 15 anos, 16 anos, uma outra pessoa maravilhosa também, que hoje é meu braço direito, sabe? Estamos juntos sempre. E o relacionamento é muito bacana, ela é muito minha amiga, gosta muito do meu filho gosta muito dela, enfim. Então, é que eu falo, isso talvez seja merecimento, mas eu não tenho aquilo que merece. Se eu não merecesse, acho que talvez Deus não tivesse me dado. Tenho muitos defeitos, como todo mundo tem. Eu sou uma pessoa de um gênio muito difícil. Mas tem algumas coisas boas também. Então, assim, essa parte da coleção, o que acontece? Eu vim fazendo, fui crescendo. Beleza. Com o fechamento da Alfamar, o meu espaço em casa é quase reduzido, embora eu tenha uma casa ampla, etc. Mas
não tinha onde pôr 1000 e poucas miniaturas expostas. Como foi a questão do espaço? Do espaço. Aí entra o meu filho. Ele gosta de miniatura? Gosta. Mas não assim. Ele gosta de ter lá, acho que 50, 80 miniaturas já. Hoje acho que ele não tem tanto. Mas ele mora em apartamento. Então o espaço dele também é limitado. Quando fomos fechar a empresa, falei, filho, e aí a coleção? Você pretende dar continuidade? Não pretende? Se ele falasse para mim, pai, eu vou dar continuidade, beleza, você vai crua, você continua, dá um lugar para. Ah, pai, não tenho paciência para isso. Porque a parte da coleção, você sabe disso, que você já está começando a sua coleção, muito legal por sinal, né? Ainda está pequena, mas vai ficar grande, tenho certeza. Você sabe que coleção é uma coisa que dá trabalho. Você tem que estar toda hora cuidando, limpando, calma, deixar para conservar, né? Porque a conservação é importante. Né? Então, você imagina, se você tem 20 peças, é uma coisa, você tem mais de 1000, é complicado. Você vê, eu ia de fim de semana para o escritório para poder cuidar, limpar, com pincelzinho, com estopinho. É muito trabalhoso, muito trabalhoso. E não tinha espaço em casa. Como o Júnior também não demonstrou interesse da continuidade. Meu amigo, eu já estou com 70 anos. Né? Eu já estou mais para lá do que para cá. É a razão normal da vida. Não adianta que ele queria fugir. Mais anos, menos anos, mais tempo, menos tempo, eu vou falar com o homem lá em cima. Né? Aí vai ficar tudo aí. E aí? Vai acabar se perdendo, porque o Júnior não vai ter a paciência de ficar vendendo isso, de ficar oferecendo, né? Bom, e agora? Então é o seguinte, vamos começar a repassar isso para os amigos, começar a oferecer. Então aí começamos devagarzinho, oferece para um, oferece para outro, tal. Até que resolvemos montar um canal no YouTube. Né? Hoje chama-se Miniaturas Luvic. L-U-V-I-C-K. Luvic. Miniaturas Luvic. Se você quiser me dar o prazer, se inscreva no nosso canal também. Não fique só no Califórnia, tá? Inclusive eu vou deixar aqui no vídeo, né, o QR Code. Você pode capturar o QR Code, já ir direto lá no canal do Sr. Luiz. Na descrição também vou deixar o link lá para você. E você pode ir lá conhecer as miniaturas do Sr. Luiz. Quem sabe tem alguma lá que você interessa, se você é colecionador, quer se tornar. Como é que a pessoa pode fazer para adquirir isso? Então, mas o interessante disso é que assim, hoje nós estamos aí com 1.350, beirando 1.400 inscritos. E que para mim é um número assim que eu nunca imaginei. Nunca imaginei, né? Já ganhamos a plaquinha do YouTube de 1000 inscritos, etc. Então, nunca imaginei que a coisa ia tão longe, né? Então, para mim é um prazer. Agora, interessante disso, pessoal, que assim, a maioria do pessoal que é inscrito no canal, eu digo a maioria porque acho que é mais de 80%, não tem interesse em comprar a miniatura, tem interesse em ver as miniaturas. Então são pessoas, por exemplo, que gostam de ônibus, que já trabalhou em empresa de ônibus, que já viajou nos ônibus, né? Então gosta de ver, de acompanhar, etc. Né? Então não são todos que são como entretenimento. Tanto que a gente sempre menciona, nosso canal é um canal de entretenimento. Essa é a grande verdade. Então as pessoas me dão o prazer de nos acompanhar por esse motivo, para ver as raridades, as miniaturas diferentes. Pessoal, por exemplo, da minha idade, ou até mais velho que eu, que lembra lá atrás, aqueles modelos antigos, pessoal que viajava para o Nordeste, né? Aquelas viagens dos ônibus antigos da Pipirim, da Gontijo, da São Geraldo, dessas empresas tradicionais, né? E ônibus bem antigos, né? Da década de 60, 70, né? Então o pessoal, começa a ver quantas pessoas que entram em contato comigo, Sr. Luiz, quantas vezes eu viajei para a casa da minha avó, eu era garoto, ia para a casa da minha avó, da minha tia, não sei de quem, lá para o Nordeste, lá para o confim do sertão lá, e a gente ia para esse ônibus.
Sabe, então a gente recebe muita mensagem desse tipo no canal, né? Então bacana é isso, e aí por isso eu acabei ampliando o rol de amizade, como é o nosso caso, por exemplo, né? Como conheci o Sr. Luiz no YouTube. Assisti um vídeo ele apresentando as miniaturas, o canal Ônibus em Trânsito. É verdade, isso. Entrei em contato, comprei algumas miniaturas, adquiri até hoje, inclusive tem novas para mostrar, mas não vou mostrar hoje não, senão e a história do Aguinaldo foi uma história assim que me comoveu muito, né? Eu tenho ele hoje com meu filho, né? É um menino maravilhoso, a esposa dele também, né? Eu sou de São Paulo, estou aqui em BH essa semana e fiz questão de participar do vídeo do Califórnia aqui com o Aguinaldo, né? Na vez anterior não deu certo para a gente fazer o vídeo, mas pelo menos nós fomos comer uma pizza junto, eu com a minha esposa, ele com a esposa dele, né? Foi muito prazeroso. Então o Aguinaldo hoje é um amigo particular, como eu tenho vários outros. Eu já fui conhecer também em outras cidades, né? Em outros estados. Então como eu viajo muito, então eu tenho essa facilidade de poder ir visitar os amigos. E aí essa parte da aventura foi isso, eu acabei bem pondo a venda por causa disso, por causa da falta de espaço de colocar, porque hoje me dói ter tanta miniatura ainda. Lógico, já diminuiu bastante, de hoje eu ter um terço que eu tinha, né? Mas me dói de ver elas todas encaixotadas. Todas encaixotadas. Pra vocês terem uma ideia, a falta de espaço. Na minha casa eu tenho uma sala que eu pouco uso. Essa sauna virou depósito. Miniatura de miniatura. Só tem caixas de miniatura, você entendeu? De tanta miniatura, porque não tem onde pôr. Eu tenho algumas expostas aí, uma vitrininha no meu escritóriozinho que eu tenho em casa, tal, mas são poucas, né? E o resto está tudo encaixotado, né? Então aos poucos nós estamos repassando os amigos. Com relação a como comprar, existe assim. Tem pessoas que têm facilidade, têm uma condição financeira melhor, compra à vista, etc. Um outro processo, o pessoal gosta de comprar no cartão de crédito, que é uma maneira mais fácil. Então eu não tenho como colocar no cartão de crédito, porque eu, como sou pessoa física, não tenho como vender no cartão de crédito. Então eu coloco no Mercado Livre. E no Mercado Livre, através do Mercado Livre, a pessoa compra com o cartão de crédito. Aí a entrega já é feita imediata. Comprou, caiu no Mercado Livre, o Mercado Livre já me repassa, já vem a etiqueta, já coloca, já manda de imediato. E para aquelas pessoas que não têm pressa em receber a miniatura e que quiser confiar no Luiz, né? Graças a Deus, eu tenho hoje deve ter mais ou menos beirando uns 30 colecionadores que estão pagando miniaturas assim, parceladamente, direto comigo, né? Então é parcela do jeito que a pessoa puder, entendeu? Parcela em 2 vezes, em 4 vezes, em 5 vezes, em 10 vezes, você sabe que vai até mais, entendeu? Não tem problema nenhum, é de acordo com a condição da pessoa, do jeito que a pessoa puder. Porque não adianta, eu preciso vender, eu preciso repassar essas peças. E o meu problema não é financeiro, graças a Deus. Tanto que os dinheiros das miniaturas até hoje eu não usei para nada, esse dinheiro está totalmente reservado. Eu não uso esse dinheiro para nada. Tá? Então eu não dependo da venda de miniatura para nada. Então esse dinheiro é um dinheiro que não existe para mim. Então eu preciso realmente vender para desocupar espaço. Então para mim tanto faz eu vender a peça para você me pagar, vai, vamos supor, R$1.000. Hoje, você me pagar em 10 vezes de R$100, é indiferente. Daqui 10 meses você me pagou. Tá? Estou falando você, por exemplo, né? E aí eu vou fazendo a entrega de acordo quando a pessoa acaba de pagar. Claro que tem as exceções, como é o teu caso, você sabe disso. Antes você acaba de pagar, eu já te entrego as peças. Eu confio plenamente em você, a gente já aprendeu a se conhecer, saber quem é quem, como você, eu tenho outros que fazem da mesma coisa. Seu Luiz, quero mais uma. Assim, normalmente, as pessoas que compram parcelado comigo, assim, acabou de pagar uma, ou né, acabou aquela dívida, seu Luiz, vamos fazer outra. Entendeu? Já mais outra. Né? E aí, lógico, com o decorrer dos anos, você vai conhecendo as pessoas, vai pegando amizade, vai sabendo quem é quem. Então eu não me preocupo
Entendeu? A pessoa pagou 2, 3, 4 prestações, eu já mando entregar, porque eu preciso desocupar espaço. Meu problema é espaço. E eu sei que aquela pessoa vai me pagar. Então, beleza. E nenhum, né? No caso que você falou agora, chegou mais algumas. Essas ainda faltam 5 ou 6. São 5, né? Para acabar de pagar. Exatamente. Já trouxe todas, já está aí, vai ficar já na sua mão. E eu já, porque eu ia ter que te mandar isso via transportadora, né? Íamos ter um gasto de frete. Então eu já vinha para cá mesmo, porque já não trazer, vamos economizar o frete. E eu já te entrego, eu já fico livre e você também, entendeu? E eu sei que você vai me pagar tranquilamente, e assim que acabar de pagar essa, nós já vamos escolher outras. Né? E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Né? Eu queria só registrar uma coisa, Aguinaldo, se você me permite. Eu preciso agradecer muito ao Fabiano. Fabiano, que é o titular do canal Ônibus em Trânsito. O Fabiano é uma pessoa que eu aprendi a ter amizade. Não o conheço pessoalmente ainda. Preciso ir até Curitiba para conhecê-lo. Ele tem esse canal Ônibus em Trânsito, que é especializado em ônibus, né? Você sabe disso. E eu o conheci ainda muito antes de pensar em vender minha turma. Ele anunciava os meus ônibus à venda. Cheguei a vender vários ônibus da UAMAR através do canal dele. Uma pessoa íntegra, uma pessoa muito bacana, e é um canal sério, né, que apresenta vários tipos de ônibus, né, de transporte e tal. E ele agora me concedeu, agora estamos quinzenalmente, antigamente até era semanal, porque tinha muita miniatura, agora diminuiu, então nós estamos fazendo quinzenalmente a apresentação das miniaturas no canal Ônibus em Trânsito. Então eu tenho que deixar esse agradecimento especial pro Fabiano, tá? Se você me permite usar o teu canal para isso, porque é uma pessoa de uma integridade muito grande, e uma pessoa muito boníssima, sabe? É uma pessoa muito bacana e que eu tenho um carinho e um apreço e um respeito muito grande. Como eu tenho por você eu também gostaria de agradecer, porque foi através do canal do Fabiano que eu conheci o Sr. Luiz. Se não fosse o Ônibus em Trânsito, eu não ia conhecer o Sr. Luiz. A grande maioria do pessoal que me conhece foi através do canal Ônibus em Trânsito, que foi onde eu comecei a mostrar minhas miniaturas. Aí depois é que eu acabei lançando o meu canal. Mas a princípio era só pelo canal Ônibus em Trânsito. Então, realmente, eu tenho que ter essa... Sabe, eu acho que uma virtude que todo homem tem que ter é gratidão. Gratidão é uma coisa muito importante que você tem que ter na sua vida. É uma coisa muito bonita, né? Porque você nunca vence sozinho. Você nunca vence sozinho, entendeu? Então é assim, eu tenho gratidão a várias pessoas que me ajudaram lá atrás, tá? Que até hoje eu tenho essa gratidão eterna, porque eu não comecei nada sozinho, nunca fiz nada sozinho, né? Então é importante, a gratidão é um negócio muito, muito importante na vida do ser humano, né? Tá bom? Isso, foi muito bom estar aqui com o senhor no canal, receber o senhor, fazer essa entrevista maravilhosa. Gostaria de agradecer o senhor por ter aceitado. Também gostaria de agradecer a direção do Hotel Mercury aqui em Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, por ter cedido o espaço para mim vir aqui entrevistar o senhor Luiz, né? Fica meus sinceros agradecimentos. E gostaria de agradecer a você que está assistindo, né? Nosso canal, nosso vídeo. Mais um quadro entrevistando profissionais. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, né? E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai lá no canal do Sr. Luiz, Miniaturas no Vídeo, para você conhecer, se inscreve lá também. E na próxima semana estarei aqui de volta trazendo mais um vídeo diferente para vocês. Muito obrigado a todos e uma excelente semana. Um grande abraço.